Vamos lá. Não sucumbência múltipla paralela. Finalmente não pode ser utilizado na sucumbência múltipla paralela o recurso adesivo. É o caso de Antônio e Pedro. Isso é uma outra história aqui, tá? Antônio e Pedro movem uma ação contra João. Agora são dois exequentes, para que este pague a cada um empréstimo de R$500. Aí, que ele tomou com cada um. Sendo julgadas improcedentes as pretensões e tendo Antônio interposto apelação para resguardar o direito dele de receber os R$500 dele, não poderá Pedro aderir àquela apelação. Porque preste atenção, ele só pode aderir à apelação da parte contrária. Aqui eu tenho uma sucumbência múltipla paralela. Então, o Pedro não pode aderir à apelação do Antônio, porque é sucumbência múltipla paralela. Ele só pode aderir se o nosso amigo João apelar. Confere? Estão entendendo a história? Então, se só o Antônio interpôs a apelação e o Pedro não interpôs a apelação, se o nosso amigo João não apelar, ele não pode aderir, o nosso amigo Pedro não pode aderir à apelação do Antônio. E se o João não apelar, não tem em que ele vai aderir. O que vai acontecer com o direito dele? Ele não tem mecanismos legais, processuais, remédios processuais para reaver os R$500 dele. Que só quem recorreu da sentença foi o Antônio. Se Pedro não recorre, perdeu. Agora, a única forma que o Pedro tem de tentar ainda questionar os R$500 é se o nosso amigo João interpor a apelação. Aí sim ele pode aderir à apelação do João. Olha só. Fui claro? A senhora ficou pensativa. Vejo preocupação em seu olhar. Sim. Só se forem as circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam, tá? Então, aqui é uma questão de uma dívida, né? Se era um cheque de R$500 para o Antônio e um cheque de 500 para o Pedro e só um apelou, não tem como dar efeito suspensivo para que o outro receba. O juiz estaria julgando extra petita, né? Porque ele está dando uma pretensão para quem nem recorreu, nem através de apelação e nem através de recurso adesivo. Então aí não cabe efeito extensivo, tá? Mas foi boa pergunta. Interposto em relação ao capítulo da sentença atacada pelo recurso principal. Vamos lá. Aqui há uma divergência da doutrina e da jurisprudência em relação a essa questão. Também eu chamo a atenção dos senhores para que não haja nenhum equívoco. Há uma discussão a respeito do âmbito do recurso adesivo. Alguns sustentam que ele somente pode ser interposto em relação ao capítulo da sentença atacado pelo recurso principal. Qual é o que ele quer dizer aqui? Se o recurso principal versou sobre a nulidade do título que está sendo cobrado, o adesivo tem que atacar a nulidade do título. Esse aqui é um entendimento.
A hipótese é adiação de, por exemplo, indenizatória, acolhida, fixando uma indenização no valor de R$500. E imposto ao réu o ônus da sucumbência, entre as quais a verba honorária de 100. Então, uma coisa é os R$500 da indenização e outra coisa é os 100 de honorários advocatícios. Aí o que acontece aqui? Imaginemos que o réu apela para reduzir a verba honorária, tão somente se conformando com a indenização que lhe condenou ao pagamento de R$500. E o autor adere a essa apelação e reclama a elevação da indenização. Entenderam? Vamos repetir de novo. Vou dar os exemplos aqui do nosso amigo. O nosso amigo aqui foi condenado a R$500 de indenização e mais 100 dos honorários advocatícios. Vai pagar ao todo R$600, não é isso? Aí você não se conforma na ação que ela moveu e ganhou a indenização, o advogado foi esse aqui, que esse rapaz está afiado hoje nas respostas, está bem, e o senhor entra com uma apelação para reduzir apenas os honorários dele, que moveu a ação para ela, em que tu foste condenado nos R$500 e nos 100. A pergunta é, ela que é autora, pode aderir a essa apelação tua e reclamar a indenização, dizer não, na verdade eu não quero que ele pague 500 de indenização, eu quero que ele pague 1.000, quero que ele pague 2.000 de indenização. Para a parte da doutrina restritiva, ela não poderia fazer isso, ela só poderia aderir para pedir para que fosse mantida a verba honorária dele. Mas a tendência da jurisprudência é não se limitar o âmbito do recurso adesivo. Então, a maioria da jurisprudência é no sentido de que não há um limite ao âmbito do recurso adesivo, admitindo mesmo que tenha por objeto o capítulo não abrangido pelo recurso principal. Então, na hora que tu entrastes com a apelação, dizendo, não, eu vou pagar os R$500 para ela, mas eu não quero pagar os R$100 de honorários para ele, e ela adere a esse recurso, ela não só pode combater o capítulo da sentença referente aos honorários, defendendo que ele receba os honorários, como até que se aumente os honorários, porque ela também está pedindo uma indenização maior. Então a regra é não limitar o recurso adesivo. Por quê, professor? Porque na pior das hipóteses, o tribunal, o STJ, o Supremo, que vai analisar esse recurso adesivo, ele vai se manifestar, porque é possível que ela não tenha apelado dessa decisão que te condenou a R$500, mas é possível que ela, em vez dos R$500, tenha direito a receber 1.000, 2.000, 5.000 de indenização. E no recurso adesivo, ela consiga isso. E te condenando a 5.000 de indenização, por exemplo, automaticamente a verba dele de 100 vai para 500, aumenta também. Então, a tendência da jurisprudência é não limitar o recurso adesivo ao capítulo da sentença impugnada. Foi claro? Tranquilo? Com isso, a gente termina o recurso adesivo. Eu pergunto até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? Falem agora ou se calem para sempre.